O Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo hoje. E o que o Luiz Henrique fez com esse clube é assim algo que deve ser muito reconhecido. O que a gente viu na vitória do PSG hoje contra o Barcelona fora de casa, na Catalunha, de virada por 2-1, é muito relevante. Porque não é uma resposta direta a quem venceria se fosse um eventual final, se a final da temporada passada fosse eventualmente entre eles. Mas dá uma resposta de como esses times se comportariam. E como o modelo de jogo do Luiz Henrique é muito bem planejado, esquematizado e tem um nível de desempenho absurdo, independente de quem esteja jogando. Afinal, o PSG entrou em campo sem 5 titulares, cara. Dembélé, João Neves, Kvaratskhelia, Désiré Doué, ou seja, o trio de ataque, e sem o capitão Marquinhos. E ainda assim, ele fez um jogo muito competente contra o Barcelona, a ponto de pressionar o Barcelona no seu campo, de incomodar a saída de bola, e de quando era incomodado, afinal, ambos os times gostam dessa pressão alta e jogam dessa maneira, quando era pressionado, o Paris Saint-Germain conseguiu sair a maior parte das vezes tocando bola, como gosta de fazer, e saindo dessa pressão. E de quebra, mais uma atuação relevante demais de Nuno Mendes. É o melhor lateral esquerdo do mundo, inquestionavelmente, tá? Isso aí não tem o que ser dito. Se ele tinha a missão, mais uma vez, de marcar o Yamal, que é o cara mais inventivo do futebol atualmente, é o cara que tem uma capacidade de drible muito relevante, se ele tinha essa missão mais uma vez, ele a cumpriu muito bem novamente. O Yamal, ele começa o jogo parecendo que, ok, eu vou fazer coisas aqui para fazer uma atuação histórica. Com 2 minutos ele tem aquele lance, que ele dribla 2 com um 360 e depois tira o Nuno Mendes. E parecia que, ok, a gente vai ter que ver, vai ficar bem atento a esse duelo. Mas o Nuno Mendes rapidamente entra no jogo e começa a ter uma atuação muito sólida, dificultando muito e fechando aquele lado esquerdo a maior parte do tempo. De quebra, o Nuno Mendes é tão bom que ele não atuava só defensivamente, mas também ofensivamente. Ele fornece assistência do primeiro gol do Paris Saint-Germain. Naquele momento, quando sai o gol do Mayolu, o Paris Saint-Germain já perdia com o gol do Ferran Torres numa jogada trabalhada, que vem do Pedri, pro lado esquerdo do Rashford, o Rashford acha um belo passe pro Ferran Torres fazer 1-0. Mas o PSG não sente o gol praticamente, continua jogando no seu jogo, vai para cima, encontra espaço, e o Nuno Mendes, numa jogada em que ele percorre 50 metros, saindo da defesa do lado esquerdo, indo para cima da marcação, tirando 2 e fazendo um passe de meio campista, fazendo um passe de Pedri ou de Vitinha, ele acerta isso, sendo esse lateral esquerdo bizarro, ele acha o Mayolu de frente para o gol, com tempo para agitar o corpo e finalizar na saída do Chelsea e empatar o jogo. Mayolu, lembrando, não tinha ninguém do trio de ataque. O trio de ataque titular é o Mayolu na parte central, o Barcola invertendo a posição com o Mbaye, um jovem de 17 anos, se não me engano. E ainda assim, esse time competia, marcava alto, pressionava. Quando saía a linha de marcação, o Barcelona conseguiu ultrapassar essa primeira linha de marcação. Vitinha, Fabian Ruiz e o Zaire Emery, o reserva do João Neves, agiam muito bem. E era um time que até o Zabarni conseguiu fazer uma partida em vários momentos de evitar as chegadas do Barcelona. E o Pátio sendo uma torre na defesa. Muito bem. É um time que, independente de quem estiver ali, claro, o Nuno Mendes e Hakimi, os titulares nas laterais, fizeram uma imensa diferença. Mas independente de quem estiver ali, o Paris Saint-Germain vai seguir um modelo de jogo definido pelo Luiz Henrique. Todo mundo segue a risca. E por isso funciona tão bem. E a virada vem no segundo tempo, um segundo tempo esse em que o PSG foi consideravelmente melhor do que o Barcelona. O Barcelona foi se perdendo diante da marcação do Paris Saint-Germain, não conseguindo encontrar os passes, não conseguindo acionar muito o Yamal, que participou pouco do jogo no segundo tempo, quando inclusive o Nuno Mendes chegou a ter um amarelo, que ele tinha que esticar ainda mais a corda e ir para cima, ele participava pouco do jogo, a bola chegava pouco, e o Paris Saint-Germain foi crescendo, dominando, trocando passes, Fabian Ruiz distribuindo o jogo, Vitinha muito bem, o Zaire Emery era o que menos conectava ali, e que mais errava no meio campo, mas foi substituído, e o Paris Saint-Germain termina o jogo, afinal, depois no meado do segundo tempo o time vai se cansando e ele coloca Kangin Lee, ele coloca o Ndanju, que particularmente eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto aquele cara, nem no FIFA, um cara de 18 anos que subiu da Youth League agora há pouco,
E eram as opções que ele tinha. E o Gonçalo Ramos é um trio de ataque, o terceiro trio de ataque do Paris Saint-Germain. O primeiro tudo machucado, o segundo cansou, entra o Gonçalo Ramos, Ndanju e o Kandin Lee. E esse time vai virar o jogo com o gol do Gonçalo Ramos. E com o Kandin Lee metendo bola na trave. É um time que segue uma filosofia. O Paris Saint-Germain passa a ser tão dominante por conta dessa filosofia e todo mundo ali ficou nítido que entende e que sabe que tem que seguir e confia nisso, porque parte do trabalho do treinador é fazer que confie nas suas ideias. E o Luiz Henrique tem o Paris Saint-Germain na mão porque fez todo mundo ali confiar e seguir. E quando segue, é difícil não funcionar. E funcionando, é capaz de vencer um dos melhores times do planeta atualmente, fora de casa. O Barcelona está nesse nível, um dos melhores times do planeta atualmente. E perdeu de virada, tendo o seu principal jogador, não tendo o Rafinha, é verdade, mas contra um adversário com 5 reservas, metade do time, ele foi derrotado. E isso é muito mérito do Paris Saint-Germain de Luiz Henrique, que vai brigar e vai buscar um bicampeonato de Champions. Resta saber se ele virá. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa a sua curtida, seu like. Tamo junto, segue nós se gostou do trabalho. Valeu!